Minha dúvida, minhas perguntas, meus questionamentos com relação, primeiro, agradecer imensamente ao senhor, pai da Maré, por estar aqui com a gente, esclarecendo algumas questões que são de todos nós, mas muitos também da audiência que acompanha a gente aqui no Chapada News. Eu queria, primeiro, que o senhor trouxesse para a gente um pouquinho da sua experiência com a construção tanto simbólica quanto material, do terreiro de Jaré. Queria saber também, se o senhor puder, nessa mesma resposta, trazer para a gente, se o senhor também reside próximo ao local do terreiro. Resido, eu fico em casa, na cidade, e volto para o PG novamente. Tem casa também lá que eu durmo novamente, à noite, fico por lá. Mas o seguinte que eu fiquei aqui, que não estava nesse local, porque eu fui num samba do meu amigo. Quando eu cheguei fui no sábado e voltei no domingo. Quando eu cheguei aqui, já cheguei a notícia que já tinha demolido as casas do Curupati todinha. Então, eu cheguei até em casa, guardei minha bolsa e voltei para esse PG. Quando eu cheguei, a porteira já estava toda quebrada e a casa toda desmotelada, tudo, quebrada, tudo. Então, antes de chegar até a construção efetivamente do terreiro, o senhor tem uma cancela, um portão, vamos dizer assim, uma cerca. Então, essa cerca foi ultrapassada pelos agentes e, nesse momento, eles encontraram a construção do espaço onde é o espaço sagrado do terreiro. Já estava demolido, tudo quebrado. Só deixaram a parede do santo que está no vídeo, que está em pé ainda, mas eles não derrubaram, não sei por que ainda, porque eu acho que viu os santos ou tomou algum remorso de consciência. Entendo. O senhor viu a nota, né, que o órgão emitiu para nós da imprensa, para a população em geral, informando que na primeira nota, certo? E na segunda nota se fala que ao adentrar o local, né, foi avistado alguns elementos que poderiam caracterizar um espaço religioso. Isso depois que entra. Quer dizer que antes, na porta, na entrada, não teria nada identificando o espaço religioso. O senhor confirma isso? Olha, eles estão mentindo, porque tinha a placa na frente do PG, o PG Pedra Branca, estava o nome. Eu acho que eles invadiram, quebrou a porta, tudo. Eu acho que eles entraram lá para dentro, viram o que tinha dentro e quebrou tudo. Entendi. Então, era um local sinalizado, tinha como... Dava para ver. Só enquanto eles quebrou a porteira, jogou duas bonecas que estavam uma de um lado, outra do outro, arrumaram tudo no chão. Como que ele não sabia que era um espaço religioso? As pessoas que moram e que frequentam, né? Mesmo que de final de semana, o espaço, são frequentadores também do terreiro? Do PG Pedra Branca é visitado. Tem pessoas de fora, de Salvador, de Rio de Janeiro, todo mundo. Sim, então é um lugar que não fica vazio, não é isso? Não, fica sempre com gente. Eu não saio de lá direto, todo dia eu tô lá, toda hora eu tô lá. Entendo. Eu tive uma conversa com o Ilami alguns dias atrás, e ele estava me contando um pouquinho de como é que foi a experiência do senhor em construir esse espaço sagrado, religioso, né, do terreiro. Como é que foi? O senhor começou a construção há muito tempo atrás, não é isso? Muitos e muitos anos, foi lutando. Quando eu era forte, eu carregava 4 telhas que aguentava mesmo, carregando pedra de um em um para poder levantar. E fizemos uma festa ainda na lona. A gente fazia festa na lona, que para o pessoal que estava embaixo não se molhar. Então, começou até uns 15 anos para a gente poder fazer essa construção. Mas do que o senhor considera que está pronto, que está, assim, já com a construção, já tem mais ou menos quantos anos? Olha, a construção deve ter o quê? Uns 40 e poucos anos, que eu era novo nesse tempo. Essa mesma construção? Essa mesma construção. Anos e mais anos. Era novo. Era o quê? 20 anos ou 25 anos. Comecei a fazer tudo. Destruir num questão de 5 minutos, com tanto homem devorando. Eu imagino que para o senhor também a perda a derrubada das outras casas também tenha um sentido muito difícil, né? Foi difícil, que todo mundo trazia nas costas, no carrinho de mão, tudo, porque não anda carro, não anda nada, só anda de pé.
Então, uma construção num local como esse, normalmente ela demora muito, e durante o tempo, durante os anos, ela pode ir sendo aprimorada, com troca de telhas, e tudo isso é muito artesanal, não é isso? Exato. Às vezes eu não derrubava a árvore, aí a hasteia fica sempre boa, né? Porque a sombra não deixa destruir as telhas por muito tempo. Mas tinha mais ou menos umas 100 telhas, tudo esbagaçada. Esse tempo assim que às vezes até o meu coração sempre tô tão nervoso que eu sempre nervoso. Tô tomando muito chá de vacideira, muito remédio para poder controlar os nervos. Entendo. Há quanto tempo que o senhor é líder religioso ali na comunidade do Curupati? Do PG, Sim, tem muitos e muitos anos, porque eu comecei tudo, eu era ogã do meu pai de santo, sim. então a gente já trabalhava junto para fazendo algumas coisas, e a gente fez bastante, e foi destruído. Eu queria saber, assim, para o senhor, como o que significava, né? Agora uma pergunta um pouco mais, assim, emocional mesmo, da questão menos prática de construção, de se tinha placa ou não. O que significava tudo aquilo para o senhor? Toda aquela construção, aquele espaço? Como é que isso interferia e vai interferir na espiritualidade da localidade agora? O jaré é tudo na vida dos meus familiares, que tudo era atuado no candomblé. Então, eu não posso negar. Sou filho da macumba, sou neto da macumba, tudo em tudo. E eles destruiu um sonho. Esse sonho eu não posso tornar a fazer novamente, como eles aconteceu. E está apertado aqui, ó, no peito. E tem hora que eu não tenho nem palavras. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, para não me alongar muito. Em algum momento, durante todos esses anos, perdão, que tem essas conversas entre o órgão, o ICMBio e a comunidade, em algum momento foi sinalizado qualquer aviso de inadequação daquela construção ou de qualquer uma das outras, em relação ao senhor ou qualquer uma das outras construções também? O senhor tem notícia, ou foi falado ao senhor, né, que é uma pessoa conhecida, de que teria essa ação, ou foi tentado uma negociação para que as pessoas pudessem tirar os pertences, até mesmo, né, entender que espaço era cada uma daquelas casas que foram derrubadas? Ele não falou nem antes e nem depois. Estamos todos sem saber a resposta deles. Muito obrigada. Eu quero acrescentar para ver se eles vão reativar o PG e saber deles por quê e o que ele fez tudo isso tão de repente. Eles podiam ter avisado para a gente poder tirar as coisas, para ele poder derrubar a construção dele. Não, mas chegou já devorando, derrubando, queimando colchão, cama do meu vizinho, tudo. Isso, o pessoal vem cansado de longe, uns quase 7 quilômetros, 1 hora e meia andando de caminhada mesmo, trazendo essas coisas, para eles derrotar em questão de minutos. Eu queria entender isso que eles podiam fazer. Uma última pergunta, que eu tinha dito que era a última anteriormente. Pode falar muitas perguntas que a gente pode fazer. Tá, joia. Eu queria entender como é que aquela comunidade, né, a comunidade que estava ali instalada, incluindo as 10 casas, as 10 famílias, né, que foram prejudicadas, como que é cuidado daquele local? Porque a justificativa eram algumas irregularidades e que impactariam no meio ambiente. Como é que a comunidade cuida do meio ambiente daquele local? Cuida bem, porque as pessoas não fazem derruba de mata, só limpa o local da casa, às vezes faz aquela roçagem por baixo da mata, mas não tem essas derrubas, não vende madeira, não tem serraria, caminhão não entra para vender madeira. Nós cuidamos muito da natureza, que tem uns poços tão lindos, uns rios tão lindos, mas eu fiz isso. William, eu queria saber de você agora também, como diretor, né, da Secretaria de Promoção. É Secretaria de Promoção da Igualdade Racial de Lençóis? Ou diretoria? Diretoria. Diretoria, não é isso? Da Promoção da Igualdade Racial de Lençóis. Foi levantado na primeira nota que talvez que a população da localidade estaria questionando uma possibilidade de racismo religioso nessa ação. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso.
Ananda, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade, o espaço que vocês estão dando para a gente. A diretoria foi comunicada, né, na segunda-feira por Pai do Maré, e assim que a gente tomou pé, né, da situação, a gente conversou com o Damaré, tentou entender, né, o que estava acontecendo. Aí logo acionei, né, a prefeita Vanessa Sena, que já estava sabendo sobre a situação e mobilizando toda a estrutura da prefeitura para dar o auxílio e o apoio necessário, tanto para Damaré e para as outras famílias que tiveram suas casas, né, derrubadas, queimadas. Então, estava fazendo esse mapeamento, esse levantamento para ver quantas pessoas, trabalho de assistência, tanto assistência jurídica, e a gente também está vendo assistência psicológica, né, para essas pessoas. Ele já tinha 2 dias sem se alimentar, era muito visível, assim, o olhar dele de abatido, a afeição, eu percebia no rosto dele, a carne do rosto, né, tremendo, assim, involuntariamente. A gente precisa cuidar dessas pessoas porque é uma vida dedicada ali naquele lugar. E o caso de Dona Maré, que se lembra criança, né, ali com o pai. Então tem uma relação de vínculo e de identidade com aquele solo muito, muito grande. Então você dedica uma vida com poucas condições financeiras e com muito sacrifício para a construção. Então cada pedra ali tem a sua história, a história dos seus ancestrais. E logo na segunda-feira a gente foi fazer essa visita, né, com o Damaré, a gente tinha marcado para ir na terça. Eu, como tinha conversado com ele na segunda pela manhã, mas eu sendo, né, de comunidade tradicional, sendo filho de santo do Jare, eu não consegui aguardar até o dia seguinte. Fomos na segunda-feira, mesma tarde, né, Damaré? Foi na segunda-feira. E chegando lá, a gente percebeu que a partir da porteira, a gente já tem várias sinalizações, que ali é um espaço religioso, e caminhamos, passando pela primeira porteira, aí você atravessa o rio, e aí logo você vê vários assentamentos de religião de matriz africana, até a chegada na casa. Em frente à casa você tem outro assentamento com sete cruzeiros, assim, então fica muito nítido que ali é um espaço religioso, e a entrada da casa, a gente encontrou a placa, que é uma placa deve ter mais ou menos 2 metros, 3 metros de comprimento, essa placa no chão, a casa, a estrutura física da casa toda no chão também, tinha atabaques, né, soterrado no barro, e o quarto de santo, né, parte estava derrubada e ainda existia uma parede em pé, mas com vários elementos soterrados, né? Inclusive imagens sagradas totalmente danificadas, quebradas, enterradas. Então, Damaré ainda não fez esse trabalho de conseguir resgatar todos os pedaços e o que ainda, né, restou desse quarto do santo para esse recomeço que a gente espera ser muito breve. Então, eu acho que esse argumento, né, do ICMBio, essa nota final agora, onde eles colocam que começaram e chegaram no espaço, não identificaram que era um terreiro, que externamente, segundo eles, não tinha nada que daria para identificar que era um terreiro, e eles começam a fazer essa derrubada. Assim que percebem as imagens sagradas, eles param como se fosse algo que foi um erro, eles não sabiam o que eles estavam demolindo. Então, para mim, né, que estive lá no espaço, eu tenho certeza absoluta que não tem como nenhuma pessoa estar naquele espaço e não conseguir identificar que é um espaço utilizado para cultos religiosos. Então, eu acho que é uma tentativa de sair diminuir o crime que ali foi cometido. E tem muitos indícios de um crime de racismo religioso, porque acredito muito que se no lugar de um terreiro eles tivessem encontrado uma capela católica, isso não teria ocorrido. Outra coisa que demonstrou para a gente, que eu fiquei bem assim, como posso dizer, com isso na cabeça, foi quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um espaço, outra construção de moradia, e o foco da operação deles era as moradias.
e eles não tocaram nesse espaço de moradia e destruiu apenas o terreiro. E como a Damaira falou, além dos diversos assentamentos que a gente tem pelo espaço, a gente tem uma placa de 3 metros, né, e escrito. Então, é um argumento muito frágil que não se sustenta que aqueles agentes que cometeram esse crime não sabia que aquele espaço era um terreiro, né? E aí eu estava falando que eu queria passar agora, Maria, para a gente conversar um pouquinho sobre as formas. Imagino que são questões legais que são envolvidas, né, nessas ações do Instituto. No entanto, a gente tem muitas possibilidades. Eu sinto que existem possibilidades de ação de forma diferente. Eu queria, Maria, que você trouxesse um pouco da sua experiência, dos estudos que você já fez com relação a esse tipo de conflito, se fundiário, se conflito de questões ambientais, enfim, para você trazer um pouquinho primeiro da experiência geral do que você pode perceber ao analisar a Chapada, mesmo que, né, há 6 anos atrás, e posteriormente a gente podia falar um pouquinho mais sobre esse caso especificamente. Então, pessoal, boa noite, né? Agradecer de estar aqui, agradecer aí a presença, né, do pai da Maré, que está aí presente, de Jean, que está dando toda essa força, e você, Ananda, e tentar ir um pouco pelo foco da pergunta de Maré. Por que que isso aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Porque a coisa não está clara para a gente do que realmente se passou nessas comunidades, né? Porque a gente está falando de uma região aí que abrange 3 comunidades, Curupati, Mandaçá e Ituárias, e o que é que levou uma ação tão violenta e tão contraditória a ponto de não se identificar uma casa aí que tem esse valor espiritual, que tem esse valor religioso, na própria entrada da casa. Então, é uma coisa que me preocupa muito, né, essa questão. O Parque Nacional é uma unidade de proteção integral, então, por isso, não pode ter habitantes no seu interior, mas, ao mesmo tempo, foi uma área que foi sobreposta a 24 comunidades tradicionais, né, que moram, que trabalham, que vivem ali daquele território como parte da sua existência. Esse problema não acontece só aqui, é um problema que acontece em outros lugares do Brasil também. Então, a maior parte dos parques nacionais e que traz esse conflito de modelos. O modelo que vai dentro da perspectiva mais norte-americana, como foi aquele caso do primeiro parque nacional que foi instalado lá nos Estados Unidos, que agora está um vulcão, né, tremendo lá nessa região, que é o Yellowstone, ou o modelo mais dentro da perspectiva dos parques europeus. Você tem essa conciliação entre a população nativa que está ali dentro e a própria sentido de proteção da unidade. E quando essas políticas de conservação chegaram aqui no Brasil, a gente terminou escolhendo, né, ou adotando aí interesses políticos, econômicos, assim, a gente não sabe qual é o mistério, mas terminou adotando o modelo norte-americano. Então, a gente passou a criminalizar todas as populações, todas as comunidades que estão dentro de áreas de proteção integral, mesmo sabendo que essas áreas de proteção integral vieram muito depois dessas comunidades. Então, é um problema que está sendo recorrente e a própria instituição ICMBio procura estar tratando essas questões de conflito aí a partir dessa ideia do diálogo e da cooperação, né? Então, é um pouco aí do que é orientado pelo termo de compromisso, por outros instrumentos que você pode chegar a acordos com a comunidade. E o que assustou muito a gente, eu particularmente também como membro do Conselho Consultivo do Parque Nacional, é de ter sido uma ação que não teve nenhum tipo de envolvimento de uma prática educativa anterior a ela. Ou seja, eu fiz esse trabalho em 2018, foi publicado em 2018, a pesquisa de campo foi feita entre 2014 e 2016. Essas casas, não sei se todas essas que foram, né, demolidas, mas eu georreferenciei todos esses imóveis, inclusive o PG, né, do Pai da Maré. Então, isso estava tudo registrado dentro de um trabalho científico. Então, a gente já sabia que tinha uma população ali no Curupati, que sabia que tinha uma população na Mandaçaia, que tinha uma população nas Tuárias. E, de repente, partir para uma ação tão agressiva sem ter tido, né, um momento aí de diálogo com essas comunidades e de viabilização mesmo da continuidade delas, que é um pouco, né, do que a gente defende aí dentro dessa problemática que a gente tem. Então, é uma questão muito delicada. Eu
acho que, como o Dejan se referiu muito bem, vai para a esfera aí do racismo religioso, né? Acho que traz aí um pouco essa reflexão, como é que agentes do PNCD que atuam na Chapada Diamantina não sabem o que é um terreiro, não sabem o que é um PJ, não sabem o que é um jaré. Então, é interessante que a gente aqui da Chapada tenha consciência de que isso é um traço cultural que nos dá um destaque, né? Que nos dá uma diferença, nos dá uma identidade. O jaré é uma prática de candomblé de caboclo que é específico da Chapada Diamantina. Não tem isso em lugar nenhum. Então, de repente, um patrimônio como esse ser demolido de uma forma assim tão absurda é algo que a gente fica assim um pouco sem saber, até na pergunta inicial que você fez, né, Ananda, de como é que orienta aí as políticas relacionadas a isso. Então, eu continuo acreditando que a orientação tem que ser o diálogo, tem que ser o acordo. Agora, tem que ser o acordo que venha de ambos os lados, não colocar a comunidade submissa a um regramento ambiental que ela não vai ter capacidade de exercer. Então, é um pouco aí a gente vê que mesmo nessas tentativas aí de acordo com o termo de compromisso, tem problemas também, né, como está acontecendo no Vale do Pati, como está acontecendo na Fazenda Velha, que são outras duas comunidades dentro do parque, porque muitas vezes, assim, a ideia de conjugar os interesses, de conjugar os objetivos, de conjugar as práticas para a proteção do bem comum, né, ela tem que ser trabalhada de uma forma não hierarquizada, não é que vem ali do órgão gestor para a comunidade, mas ela tem que ser construída de forma conjunta. Então, eu continuo acreditando nisso, né? Eu realmente espero que o parque, além daquela nota que eu achei que foi muito vaga, tenha uma postura mais madura e explique um pouco mais o que é que está acontecendo dentro dessa ação, consiga realmente propor algo de restituição para não só para o Tamaré, mas para outras pessoas que foram prejudicadas, né, tiveram seus imóveis aí completamente detonados, e que se procure visualizar esse problema das comunidades na área do parque de uma forma também mais real. Então, se é uma política de indenização, quem é que está apto, né, quem está disposto a ser indenizado e sair da área, quem não tem que sair da área necessariamente, porque a gente está falando aqui de comunidades garimpeiras. Estava retomando um pouco aí as entrevistas, né, que eu tinha feito, inclusive a entrevista que eu fiz com o Damaré em 2016, e uma coisa que me ficou muito forte foi um relato dele que ele começou a trabalhar ali com 5 anos de idade. Ou seja, com 5 anos de idade, ele acompanhava o pai garimpeiro naqueles vales ali para conseguir a subsistência. Aí já passou por todo um processo de criminalização do garimpo, onde a atividade do garimpo foi criminalizada, não se podia mais garimpar, e se teve que se adaptar àquilo, né, em prol do meio ambiente, mas muitas vezes tiveram seus equipamentos saqueados, seus equipamentos ali apreendidos, como peneira, né, esse tipo de coisa, e agora está passando por isso dentro das suas práticas espirituais de vida. Então, é algo que a gente não pode realmente enfraquecer. Eu acho que é um momento certo também para as comunidades estarem mais articuladas e realmente se fazerem visíveis, porque a gente não pode mais deixar esse povo na invisibilidade, já que é o povo aí que, de certa forma, protege o Parque Nacional, que dá a identidade do Parque Nacional, que vai muito além da questão ambiental, né, mas da questão cultural, da questão política, da questão social. Então, é um pouco essa defesa que eu faço aí dentro dessa questão que você me colocou, de quais serão os próximos passos. Maria, eu fiquei escutando toda a sua fala e também da nossa conversa anterior, me salta de novo a questão da sobreposição legal, que a gente tem a unidade de conservação, a gente tem um decreto, né, que a gente conversou naquele momento, que trata justamente disso, e a gente tem também outras medidas legais que também envolvem até mesmo o ICMBio, que garantem os direitos dos povos e comunidades tradicionais à territorialidade. Como é que a gente trata isso dentro de um órgão ambiental, mas que também está vinculado à legislação brasileira em outras esferas, não só da conservação, porque é importante frisar, né? Naquele dia você trouxe também para mim isso. O Parque da Chapada, ele é de conservação integral, então, naturalmente, dentro dos tipos de parque, dos tipos de unidade de conservação, não caberia moradores, não é isso? O termo
termo de compromisso, Ananda, é um mecanismo utilizado pelo ICMBio, que faz esse acordo, digamos assim, com determinada comunidade a partir de um trabalho vivencial, ou seja, pode ser contratado um antropólogo, pode ser alguém da própria equipe do ICMBio, enfim, algum profissional que tenha essa capacitação e que trabalhe ali com a comunidade para se fazer acordos. Então, essa é uma possibilidade. O que acontece é que a quantidade de recorrências desse tipo de problema é muito maior do que o número de termos de compromisso que foram pensados em serem desenvolvidos. Então, até 2018, mais ou menos, a gente tinha apenas 10 termos de compromisso fixados em todo o Brasil. Então, ou seja, só aqui na Chapada Diamantina, no Parque Nacional, a gente tem 24 comunidades. Imagina no Brasil que 75% dos parques possuem populações dentro no seu interior. E o Brasil, como representando aí, né, a instituição ICMBio, conseguiu fazer esse termo de compromisso com 10. Então, é uma coisa que tem um desfalque muito grande. Dentre essas experiências que foram iniciadas aqui na Chapada Diamantina, a gente tem 2 experiências que estão em um processo um pouco frustrante. Foi o Vale do Pati, que se chegou a fazer esse acordo, foi para Brasília e terminou sendo engavetado lá, não teve assim um retorno. Conversando com a população do Pati, eles sentem que tem muitas coisas ali que eles não vão poder cumprir ou que eles não compreenderam. Então, é um termo que precisa de ajustes. E o outro termo está sendo elaborado com a Fazenda Velha, que é uma comunidade que tem uma particularidade que, dentre das 24, é a única que é reconhecida como quilombola. Então, ela tem essa particularidade que, nesse entrave com o parque, deixa a disputa ainda mais complexa. Mas também o termo de compromisso lá com a Fazenda Velha não está saindo muito bem, porque muitos dos preceitos que vêm dentro dessa lógica ambiental que a instituição e algumas pessoas mais conservadoras, né, nessa perspectiva do conservacionismo, leva, parte do pressuposto de que a comunidade ela não pode viver daquele ambiente. Então, se ela não pode viver daquele ambiente, como é que ela pode permanecer ali? Como é que eu falo para uma pessoa que é pescadora que ela pode pescar só para comer, que ela não pode pescar para vender? Como é que um pescador vai pescar só para comer? Ele vai ter uma overdose de peixe no organismo dele. Ele precisa ter aquele excedente de peixe que ele venda e compra o feijão, que compra o arroz, que compre alguma outra coisa que ele não consiga produzir. Então, quando a gente está falando desses termos, quando a gente está falando dessas questões, a gente tem que pensar de que essas populações elas têm que continuar sobrevivendo nos territórios delas. Então, elas têm que ter o direito da continuidade a práticas que permitam a sustentabilidade dessas comunidades. Então, eu acho que é uma questão assim de uma mudança de paradigma. Eu acho que não sou eu que tenho que falar, né, para Damaré como é que ele deve se portar no território dele. É ele que tem que me ensinar, porque quem não sabe sou eu. Ele sabe qual é a árvore que ele pode tirar, o tempo certo de tirar aquela árvore, o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher. Eu não sei. Então, a gente tem que ter muita humildade para que esse pensamento ecologista, conservacionista, que chega da universidade, que chega aí com várias argumentações científicas, eles têm que estar acessível às pessoas e tem que estar disposto a se moldar de acordo com os interesses sociais também. Então, eu acho que essa pauta ela vem se unindo muito, né? Essa questão socioambiental de uma forma bem articulada, porque não dá mais para a gente estar pensando em questões ambientais sem estar pensando em gente, sem estar pensando em cultura, assim como a gente não pode mais estar pensando em gente, estar pensando em cultura, sem estar entendendo como é que aquele meio ambiente ali sobrevive dentro daquela perspectiva. Então, eu acho que o momento agora é de ter muita paciência, muita atenção e muita vontade de conhecer o outro, de dialogar com o outro. Eu acho que isso é que vai fazer com que o trabalho do ICMBio ele se torne mais, digamos assim, útil tanto para a questão ambiental quanto para a questão social, né? Já que não pode ser desarticulada quando a gente está falando de Chapada Diamantina. Maria, por último, eu queria te perguntar, você já tinha visto alguma ação do ICMBio dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina ou nas suas pesquisas em qualquer outra localidade? Alguma ação como essa?
Ó, ver eu não vi. É a primeira vez que eu vejo imagens tão gritantes como essas que aconteceram recentemente. Mas já ouvi falar muito de ameaças que eram feitas, assim, que se chegava os analistas ambientais nas reuniões comunitárias e já dava aquele mandato para a comunidade que elas não poderiam permanecer ali, que iam ter que sair. Então, isso aí eu já tinha ouvido falar, já tinha visto também residências que foram autuadas, que passaram por um processo de fiscalização, mas chegar a esse ponto tão agressivo, assim, de colocar abaixo, realmente foi a primeira vez aí nesse histórico de parque que a gente viu. Inclusive, já tinha sido tentado também um processo de realocação da própria comunidade Fazenda Velha, ser realocada de dentro do parque para uma área de reforma agrária que foi identificada em um outro lugar, mas que também não deu certo, porque, de novo, a gente entra naquela questão da territorialidade. Não é só terra que o povo quer, né? O povo quer a sua história, quer a sua essência, quer saber de onde é que ele veio e para onde ele vai. Então, não é simplesmente um processo de realocação que resolve, né? Esse entendimento de que essa questão territorial ela tem que estar sendo pensado conjunta. Então, assim, nesse resumo aí dessa questão, realmente foi uma cena muito diferente do que a gente está acostumado e principalmente de um tempo mais recente, depois de 2012, que teve assim um processo mais de reconhecimento das comunidades tradicionais. O discurso que antes era desse processo de realocação ou de que a comunidade teria que sair já foi mudando. E a gente também, dentro do Conselho, sempre apoiou, né, e apostou nesse processo mais de articulação das comunidades, por sentirem elas muito mais um apoio para a preservação, né, como o próprio Damaré fala aí, que quem está ali dentro está sabendo do seu ambiente, né, não está querendo degradar ele para ter consequências negativas. Então, esse processo já tinha sido repensado e eu estava acreditando, como outras pessoas também, de que o processo iria encaminhar sempre para esse lado do termo de compromisso, de um TAC, que também é uma outra orientação, uma outra modalidade que é orientada pelo Ministério Público, são termos de ajuste de conduta, então é outro mecanismo que, junto com o termo de compromisso, se apresentam aí como alternativas de diálogo, mas realmente, assim, nesse ponto se chegou, foi a primeira vez. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Maria Medrado, pesquisadora, que estuda as questões e conflitos, tanto na esfera ambiental quanto na questão das comunidades e povos tradicionais, especialmente aqui no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Queria agradecer, mesmo com tantas questões emocionais envolvidas, ao senhor Pai da Maré, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para contar essa história, que eu sei que é bastante dolorosa e mexe, né, com tantas questões suas e das pessoas que vivem no seu entorno, né, das pessoas que são seus pares de vida mesmo, ali dentro da comunidade. Agradecer também a William Dejan, que é da Diretoria de Promoção da Igualdade Racial do município de Lençóis, onde fica a comunidade, foi afetada pela ação da fiscalização do ICMBio, que provocou a derrubada de mais de 10 casas e o terreiro de Jaré do Pai do Maré, e estaremos em total sintonia com as novas informações da área, aguardando também um posicionamento mais específico do órgão. Já tentamos entrar em contato várias vezes, não foi possível, até o momento, a gente conseguir uma entrevista, assim como nós estamos fazendo com as outras partes, com pesquisadores, com os chefes, tanto o chefe do parque, quanto a presidência do ICMBio, que é a nova instância para a qual a gente está sendo direcionada, mas ainda seguimos com os canais abertos para receber as explicações do órgão, para entender as motivações e por que não foi feito, de fato, o caminho, não foi trilhado o caminho comum, né, aos outros conflitos que já existem na área e em outras regiões, em outros parques do Brasil. Agradecemos para todos que estão aqui acompanhando e novas informações nós traremos assim que tivermos também.